falar agora com a doutora Maetê Pimentel. Ela está aqui no programa para falar com a gente um pouco sobre intolerância ao glúten e que daí para frente, pelo que eu estou entendendo, vai aumentando até se tornar uma doença celíaca. Como é que é essa história? Bom dia, doutora, tudo bem? Bom dia, Daniel. Muito obrigada. Vamos começar do princípio. Por que antigamente as pessoas não tinham essa restrição, quem trabalhava no campo e tal, comia seu pão, tomava seu leite e vivia feliz para sempre? O que mudou dos últimos anos para cá que as pessoas estão começando a ter intolerância ao glúten? Então, o glúten é uma proteína vegetal. Ela está presente no trigo, no centeio, na cevada, até no trigo vermelho, que foi descrito na Bíblia, no trigo camute, que é do Egito. Ele contém substâncias que vai fazer a liga de vários alimentos. Então, é muito comum existir glúten na dieta da gente. Quando a gente fala em intolerância ao glúten, é uma doença genética descrita com o receptor DQ28 e que a pessoa com o glúten começa a ter diarreia, intolerância, flatulência, não passa bem. E aí esse glúten vai inflamando o intestino dessa pessoa e essas vilosidades elas começam a ficar achatadas. Você não absorve várias substâncias e vários nutrientes. Então a intolerância ao glúten, além de dar sintomas que são essa diarreia, o mal-estar do trato gastrointestinal, ele começa a ter consequências que não do glúten. Não absorve o cálcio, aí você não vai ter osteoporose. Não absorve o ferro, você pode ter uma anemia e outras consequências extra trato gastrointestinal. Então você pode até ter infertilidade, você pode ter doenças mentais, porque quando a gente fala em doenças autoimunes, que são anticorpos que vão destruindo, eles podem agir em outros setores. E aí o Daniel perguntou para mim, por que antigamente todo mundo comia pão, comia tudo e não tinha nada? E hoje em dia muito é descrito e muito é falado. Porque a gente tem uma coisa que chama intolerância ao glúten não celíaca, que aí não é uma doença genética. A pessoa já tem uma predisposição, por exemplo, quem tem síndrome do colo irritável. Ela já tem uma predisposição de ter um intestino que não absorve direito, várias coisas que não têm a digestão. E aí você tem com produtos hoje em dia industrializados, coisas químicas, agrotóxicos, você vai inflamando esse intestino e aí o glúten pode passar a ser um agressor maior, mas não que tenha o glúten, a intolerância ao glúten, que é a doença celíaca. Entendi. Algumas pessoas me disseram que os agrotóxicos ou mesmo os produtos químicos que estão sendo colocados nas lavouras, o próprio adubo, tudo isso pode estar passando para o trigo e quase que envenenando a gente aos poucos e a gente nem percebe. Isso procede? Isso procede, Daniel, e assim, o trigo, ele não tem caloria, ele não tem vitamina e ele não faz mal. Então, na verdade, não é o glúten que faz mal ou que engorda as pessoas. Na verdade, ele faz parte de várias substâncias. Por exemplo, o pão, por exemplo, a gente tem o ketchup, salsicha, bolachas, torradas, maionese, até a cerveja, porque tem cevada, tem o glúten. Então, como ele faz parte de alimentos que a gente ingere no dia a dia, é que isso que vai ter essa intolerância, mas não a molécula glúten em si, e sim porque ela faz composição de outros alimentos que podem dar essa intolerância. Então, foi bom você falar sobre isso. Então, na salsicha, eu tô comendo uma salsicha e sem saber, eu tô consumindo glúten? Nossa, é incrível, porque quase tudo tem glúten. Nossa. Então, Daniel, é embutido. Você fala assim, uma carne não tem, mas a carne processada, ela pode ter o glúten. Olha só. Não uma mortadela tem glúten? Também. Ai. Olha, no salaminho bolacha, tem glúten? No salame, Não sabemos, né? No queijo. No queijo? No queijo tem glúten. Olha só. No shoyu. Que a gente fala, como é que tem glúten no shoyu? Tem. Como, mas o shoyu é a base de soja, doutora? Como é que vai colocar... Me explica isso. Mas a soja pura realmente não tem. Mas o shoyu tem vários componentes. Então, tudo que a gente tem que faz uma massinha, que tem uma liga, é feita de glúten. Inclusive, tem remédios que tem glúten, para formar a massinha do remédio. Então, o próprio comprimido, você diz. O próprio comprimido. Então, as pessoas que têm realmente doença celíaca e intolerância ao glúten, elas têm que ficar atentas na bula das medicações, na bula dos alimentos, de composições de várias coisas. Nossa Senhora. E me diz um negócio, como que eu sei? Você falou que eu tenho essa alergia ou essa intolerância. Você falou que pode começar diarreia, cólica,
e outros sintomas, se a gente vai levando isso para frente, o nosso organismo vai ficando debilitado. Alguma reação na pele, alguma alergia? Como que é um sinal amarelo para eu me cuidar ou procurar um profissional? Então, os principais sintomas são intolerância, quer dizer, ficar enjoado, flatulências, gases, distensão abdominal. Então, Daniel, você come e a barriga parece que fica estufada, fica cheia. Casos mais graves, até diarreia. E casos que você começa a ativar muitos anticorpos, pode dar vermelhidão no corpo, ativar artrite reumatoide e outros sintomas, mas principalmente intolerância gastrointestinal. O que é interessante é que muitas pessoas acham que isso você desenvolve com a idade, mas crianças podem ter intolerância ao glúten. E se a criança não absorve direito os alimentos desde pequenininha, ela vai ter déficit de crescimento. Então, muitas vezes, quando o teu filho, por exemplo, não está crescendo direito, uma das coisas a serem investigadas é a intolerância ao glúten. Como é que eu faço esse diagnóstico? Então, o paciente chega, eu tenho esses sintomas, eu engordo, eu estufo a barriga. A gente tem exames laboratoriais, que a gente pode dosar os anticorpos, e a gente tem também o teste fidedigno. Você dá dieta com glúten para a pessoa, essa pessoa vai ser submetida a uma endoscopia com uma biópsia do intestino e a gente consegue ver as microvilosidades de dentro, né, dessa camada. Se elas estiverem achatadas, a gente confirma o diagnóstico de doença celíaca. Nossa, mas é só com esse exame assim tão invasivo que se confirma com certeza? Não tem uma outra forma de saber se a pessoa é sensível ao glúten sem ser uma endoscopia com biópsia? É assim, porque esses anticorpos são dosados. Me ajuda aí, doutora, não? Você está com medo, né, Daniel? Você está com medo. Não é medo, é uma prevenção natural da vida. Não, então, a gente, quando dosa esses anticorpos, antiendomísio, antigliadina, pode vir positivo. Se veio positivo, a gente fecha o diagnóstico. Mas tem pessoas que, mesmo com ele negativo, ele não é 100%, está mascarado. Dá um falso negativo. Falso negativo. E aí, para você fechar o diagnóstico, o ideal é fazer realmente a biópsia. Nossa, muito interessante. Hoje em dia, por exemplo, você acha que vale a pena... Se eu for... Vamos supor, eu não tenho nenhum desses sintomas, mas se eu for fazer um teste de alergia, né? Que existem vários, do sangue, como você está falando. Você acha que a maioria das pessoas vai ter alguma alergia a alguma coisa ou a maioria das pessoas passa batido? Em outras palavras, se eu procurar problema, eu vou achar? Vai achar. Vou, né? Vai achar porque hoje em dia a gente está exposto a muitos agressores. A nossa comida não é saudável, a gente come muita coisa industrializada e por causa disso essa hipersensibilidade foi se criando ao longo do tempo. Por isso que antigamente ninguém falava disso, hoje em dia as pessoas têm intolerância de verdade. É que o grau máximo que aí a doença expressa geneticamente, ela é mais rara de se ver. E aí a pessoa que tem diarreia, sanguinolenta, esses quadros são mais difíceis. Mas a pequena intolerância, ela existe, ela é descrita e ela é muito comum hoje em dia. E viver com uma pequena intolerância, por exemplo, vai levando com a barriga, é um problema? É um problema, primeiro, que a pessoa se sente mal e começa cada vez mais a ficar com o abdômen distendido, leva a obesidade, mal-estar. Mas o mais importante, Daniel, é que a gente, quando produz essas células, esses anticorpos agressores, eles não são ruins apenas para o teu trato gastrointestinal. Eles podem levar a outros sintomas extra. Tem consequências, né? Então, como eu disse, até infertilidade pode ter a ver com isso, doenças reumatológicas, doença de Crohn. Então, a gente começa a ativar células que são agressores, que não são bons para a saúde. Então, o mais importante é a gente saber que isso é uma coisa que vai levar a outras coisas. E não pensar só, tudo bem, eu fico com o abdômen distendido, eu tenho um pouquinho de diarreia e não tem problema. Tem problema sim, né? Se eu não tenho nada, mesmo a gente não tendo nada, é bom ir rodando, tirando, por exemplo, hoje eu não vou comer glúten. Fazer uma restrição uma vez por semana ajuda o nosso organismo a gente não ter essa propensão ou é bobagem? Não faz muito sentido, Daniel, a gente tirar só um dia e depois se expor a 6 dias da semana. Não, né? Quando a gente realmente tem uma intolerância ao glúten, é glúten zero mesmo. Tá. É igual a intolerância à lactose, é lactose zero mesmo. Entendi. Porque essas células anti-inflamatórias, não é que você só produz quando você comeu. Elas ficam circulando. Então não adianta um dia comer, outro dia não comer. Isso daí é uma coisa que vai ter que ser contínua. 2 dias.
também não adianta. Tá bom, legal. Bom, aqui no programa a gente tem mostrado várias receitas para vocês que nos acompanham de alternativas ao glúten. A gente fez uma manhã dessas, uma tapioca no café da manhã, com a farinha de mandioca, que não contém glúten. Hoje mesmo a gente acabou de fazer uma receita também, o milionaire que não vai glúten. E assim, aos poucos a gente vai também dando alternativas para vocês de casa que precisam de receitas diferenciadas para se alimentarem bem e manter a saúde em ordem. E assim a gente vai levando a vida, um pouquinho para cada lado. A gente também substitui muitas vezes o leite pelo leite de soja, vai dando aí outras alternativas, o leite de arroz, de amêndoa, para todo mundo ficar satisfeito e contento com o nosso serviço aqui na Band. Doutora, muito obrigado pelos seus esclarecimentos, gostei de te conhecer. Muito obrigada. E até a próxima, tá bom? Até. Muito bem.